Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Vivacitar, o OvaliCast, nosso podcast do jornal Ovali. E aqui a gente fala tudo sobre o universo feminino. Hoje a gente vai falar sobre o amor, junho, mês dos namorados. E a gente vai falar das relações, dos papéis da mulher nas relações afetivas. A gente vai falar sobre escolha, prazer, respeito, direito. Antes, eu quero agradecer à Unital, ao apoio da Unital, a universidade mais próxima de você, e também ao Vale Sul Shopping, Criando Memórias Juntas. E para esse bate-papo, eu recebo aqui 3 convidadas. Amanda Santos, advogada criminalista e consultora em Direito das Mulheres. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu recebo a Cris Borges, psicóloga especialista em medicina sexual. Bem-vinda, Cris. Obrigada. E também a Edna Zanella Prenholato, psicóloga especialista em psicoterapia de casal e individual. Bem-vinda, Edna. Obrigada. Bom, gente, para começar, eu vou começar com uma pergunta para todas. Eu queria saber de vocês o que vocês... em uma frase, resumam o que é o amor hoje. Cris, o que é o amor hoje para você? Acho que o amor é o combustível da vida. É o que a gente veio fazer aqui, né? Amar. E o que todo mundo quer. Que é como a gente é, como fala, visto, né? Que a gente quer ser visto desse jeito. Ninguém é feliz se não for amado. E para você, Amanda, como você enxerga o amor hoje? Bom, para mim amor é respeito. Respeitar tanto as individualidades, porque se você não respeita o indivíduo, não vai ter respeito enquanto casal. Então, acredito que a base do amor é você respeitar e saber lidar com as diferenças, mesmo dentro de uma relação. Edna, você que atende, né, tantos casais na terapia de casal, para você, como você vê, como você enxerga o amor nos dias de hoje? Eu digo sempre, né, aos casais, né, que o amor é uma entrega. Né? É um acolhimento, é uma conexão que você possibilita a outra pessoa mais do que a sua própria individualidade. Né? É um amor, assim, é um sentimento tão sublime que você entrega. Então, às vezes, dentro dessa forma de se relacionar, o quanto é importante assim que esse amor seja exercido com uma forma de você estabelecer o equilíbrio entre aquilo que a pessoa pode fazer e aquilo que você tem para essa entrega. Então, assim, o quanto é importante, né, esse amor, ele ter equilíbrio, ele ter acolhimento, ele ter respeito. E quando as pessoas conseguem, né, estabelecer essa conexão entre ambos, não vai ser disfuncional, porque ele vai ter essa cumplicidade que é necessário para esse sentimento existir de uma forma equilibrada dentro de um relacionamento, né? Com certeza. Nas suas sessões hoje, nos casais que te procuram, o que você vê que é a fonte de desgaste mesmo dessas relações? Talvez as pessoas, quando elas entram num relacionamento, eu sempre digo, né? Mais do que você querer ser amada, né? Você também quer amar o outro. Só que tem pessoas que ela tem dificuldade na entrega. Às vezes, pelas suas questões da sua cultura familiar, né, com modelos disfuncionais, ela acaba reproduzindo no seu relacionamento essa forma disfuncional, aonde para o outro talvez sentir amado é alguém que tem o controle, né, às vezes até gerando uma manipulação. Então, dentro da terapia de casal, a gente vai tentar entender essa forma que às vezes ela pode estar desequilibrada, em desarmonia. E aí que a gente tenta entender o que é que essa pessoa traz na sua vivência, na sua cultura familiar, para a gente entender o que é que está desajustado. Com certeza, traz aquela... Acho que muitas mulheres ainda trazem consigo mesma aquele modelo da relação que elas precisam ser, né? Aceitar tudo, serem submissas, e acabam até mesmo entrando na questão dos relacionamentos tóxicos, abusivos, né, Amanda? Você que atende aí essa parte dos direitos das mulheres, o que chega para você
quando chega já está no estágio bem avançado, já estão passando por abusos e torturas psicológicas, violências, como que é? São vários os casos. Eu tive um caso que me marcou muito, que eram 20 anos de violência. E aí, no primeiro momento que eu levei essa vítima até a delegacia, e aí lá eles perguntam quais são os tipos de violência, física, sexual, que você já passou. Ela, olha, física nenhuma. Ele só tentou colocar fogo em mim. Meu Deus. Porque assim, ela não entendia a gravidade que ela estava vivendo, porque é tanto tempo passando pela mesma coisa, que, de certa forma, ela aprendeu a lidar com aquilo. Isso é muito doloroso. É doloroso porque mesmo passando tudo isso, ela não se via como vítima. Então, esse é o peso da violência doméstica. Você não se sente vítima, você se sente culpada pela agressão que você sofreu. Mas também acompanho casos que foi assim, de fato, a primeira violência, a vítima percebeu e falou, olha, eu preciso sair dessa relação. Mas aí eu acho que entra muito, do que a colega falou, de base familiar. A gente repete muito, e isso é uma coisa fácil da gente perceber, não precisa nem ter um conhecimento muito técnico, conversando com a vítima, então, minha mãe sofria violência doméstica. Então, normalizou de lá de trás, não começou agora. Também o agressor, muitas vezes o agressor, ele presenciou o pai agredindo a mãe, então ele normalizou aquilo como parte de uma relação funcional, como parte de um bom casal. Porque daí você pergunta, esse cara era um cara ruim? Não, esse cara nunca teve antecedentes criminais. Era um homem muito querido pela sociedade, pela família, jogava futebol todo final de semana. É um ótimo profissional. Exatamente. Né? Nas rodas de amigo, é um cara incrível, mas não dentro se espera de casa... dele. Exato. Então, o peso que essa violência traz para a vítima é, assim, sublime. Até da forma que ela vai se posicionar, como ela vai relatar na delegacia, muitas vezes ela não consegue nem falar as palavras mesmo. A violência, agressão, apanhei. Ela não consegue dar nome ao que ela viveu. E geralmente tem a ver com de onde a gente veio mesmo, né? Eu falo que assim, nossos pais são a matriz. E eu não sei se vocês já viram, mas na educação infantil, as pessoas ensinam aquela criança a ser esforçada e boazinha, né? Eu tenho uma filha de 17 anos e eu escutei muita crítica, já trabalhava com saúde sexual, quando eu falava para minha filha que ela não podia obedecer a ninguém, nem a mim. Que uma coisa é o respeito, que você tem e é obrigada a estar sempre buscando ser respeitada e respeitar, mas não ser obediente. Porque você ser obediente, você já ensina aquela pessoa a se submeter. Sim. Então, quando você entra em qualquer relação de trabalho, de amizade, ou dentro do próprio relacionamento afetivo com quem você ama, você vai naquele lugar da obediência. Então, quando um marido ou quando uma mulher abusa, a pessoa fala, não, eu tô no lugar certo, né? Eu tenho que ser boazinha. Eu tenho que estar aqui. E também tem muito dentro das relações aquilo de olhar o fim como fracasso. E assim, eu gosto muito de uma frase do budismo que fala que quando uma coisa acaba, uma coisa acaba. Tem coisas que acabam e tudo bem, né? E tudo bem mesmo. Só que a gente olha e assim, claro que não é fácil. É bem tranquilo, né? Soltar uma frase assim, qualquer relação afetiva é um lugar, é um ninho, é um pedaço da gente. Então, indo embora é uma amputação. Sim. Que às vezes vale a pena viver aquela amputação. Se você já está com aquele pedaço da sua vida podre e que está detonando todo o resto, né? Agora, olhar para aquilo como um fracasso, se eu for embora, acaba condenando muitos casais a estarem em situações péssimas. Sim, porque parece que quando você se separa, né, você não tem ninguém, ou então você escolhe mesmo não ter alguém, parece que você fracassou, você falhou, né, que perante a sociedade isso não é visto como e geralmente, certo. Quando a pessoa busca ajuda, ela já está tão sugada, né, a relação já foi ela já foi tão consumida porque ela não tem muita energia. E aí ela tem medo que assim, putz, deixa eu ficar com ele porque pelo menos ele gosta um pouquinho de mim. Será que alguém vai gostar de mim? Né? Porque eu já tô tão arrebentada que aí eu não vou sair daqui, né? Ô Edna, quando os casais chegam para você, acontece de você olhar, né, atender aquele casal, acompanhar aquele casal e sentir que não tem mais jeito, que é hora de terminar? É delicado, é muito delicado. Uma das principais perguntas que fazem para mim é, Edna, qual que é a probabilidade, qual é essa taxa que os casais que te procuram, que eles vão dar certo? Isso é boa. É possível
ser reconectado. Me diz, né? Eles vêm... Bem no nosso ambiente viciado, né? Justamente, né? Eu procuro dizer assim, eu já estou há mais de 20 anos, né? 23 anos de formada, e nos 10 últimos, muito com casais. Eu falei, olha, dentro desses meus mais de 10 últimos anos, eu vou falar para você que a probabilidade foi além de 70%, foi o resgate do relacionamento. E se eu trabalho com casais, o meu lema, eu procuro o resgate do relacionamento. É claro, como a Cris falou, às vezes a gente tem que considerar que às vezes esse relacionamento pode estar sendo tão disfuncional, tão destrutivo, né, para esse sentimento que é o amor, que sem ele, sem esse respeito, não faz sentido, que às vezes eu vou ter que colocar para eles assim, o que aparece, as respostas com a terapia de casal. Então, eu sempre procuro, a terapia vai trazer respostas a vocês. Por mais que eu acredite no relacionamento, eu vou falar para vocês aquilo que o relacionamento vai exigir dentro da comunicação entre vocês que está falha. Então, se entregue muito essa autorresponsabilidade se é a intenção o resgate. Porque, às vezes, tem casais que chegam até mim que, às vezes, um dos lados já vem intencionado com uma separação. E aí eu identifico. E aí isso é um tema a ser trabalhado. Às vezes, eles já vêm com uma dos lados, vem com uma intenção já, com algum andamento já em contato com um profissional, já para fazer esse divórcio, já querendo, às vezes, para favorecer os filhos, né, na divisão da guarda, ou às vezes eu sinto já que pode ocorrer uma alienação patrimonial. Então, eu tento entregar as respostas com qual esse casal procura com a terapia. E aí, às vezes, uma das partes não aceita, né? Você falou de alienação patrimonial, mas a gente também vê a questão dos casos de alienação parental. A gente vê aquele homem que não aceita o divórcio e aí acontecem ameaças e aí precisa intervir, né, Amanda? Com certeza. Eu sou a ponto que quando chega em mim o casamento já... Mas agora a gente está usando muito o termo da violência vicária, que é a utilização do filho para fazer a mãe sofrer. Né? Alienação parental é uma lei que tem quem é a favor, tem quem é contra, porque ela é muito mal vista, porque às vezes ela é utilizada para fazer com que a mãe seja pintada de vilã da história. Então, ela não quer que eu visite. Mas por que ela não quer que você visite? Será que não é porque já teve algum episódio de violência relatado e registrado? Então, assim, às vezes o buraco é muito mais embaixo e relativizam tudo enquanto separando pai e filha. Mas a violência vicária, ela também não existe ainda no Brasil. É registrada, né? Não existe uma punição, mas a gente já está começando a utilizar o termo, inclusive nas petições jurídicas, para relatar de fato o que está acontecendo. Porque como que você machuca uma mãe? Um filho. Não tem jeito mais fácil. Então, assim, era um cara que nunca teve interesse pelos filhos enquanto na união, de levar para brincar, de assistir um jogo e do absolutamente nada após o final da união. Ele quer ser o pai mais presente do mundo, ele quer pegar a guarda. Então, eu já vi o pai de internet, que a gente vê. Eu já vi várias mulheres que demoraram 2, 3 anos para sair da relação, porque falavam, eu vou perder meu filho, ele tem muito mais dinheiro do que eu. E assim, não tem previsão nenhuma, nem no ECA, nem nenhum diploma legal, que quem vai ter a guarda do filho é quem tem mais dinheiro. Não tem essa previsão. Mas os homens repetem tanto que a gente começa a acreditar. Então a gente precisa quebrar essas micro-mentiras que são contadas diariamente, que às vezes fazem as mulheres permanecerem em relações abusivas. Também eu acho que muito pela dependência emocional, né? Com certeza. Eu sempre também procuro, dentro da terapia, às vezes aquela mulher que ela vem assim, ela entrega às vezes a vida dela para aquele homem. Né? Às vezes em função dos filhos, ela renuncia à sua carreira profissional, né? Ela está totalmente assim fora do mercado e ela traz essa garantia muito pro parceiro. Sim, para a relação, para a família, ela se dedica totalmente para a família. E aí que às vezes assim, até isso são pontos a serem trabalhados, o quanto ela precisa se autodesenvolver, ela precisa acreditar nela mesma.
é importante a mulher mesmo dentro de uma relação, ela estar ali, tentar a sua independência financeira. Todos, né? Porque viver. Eu tenho horror daquela história de que a gente é metade da minha laranja. Não tem nem metade da laranja. Eu falo isso. Todo mundo é laranja inteira. Vamos organizar esse negócio, né? E a independência financeira, porque hoje a gente tem também um outro lado, né? Homens que estão mais passivos, entrando nesse lugar mais do feminino, e a mulher virando quem cuida de tudo, que tem o dinheiro da família, enfim, e que também acaba ficando numa posição difícil, porque assim, esse cara tá aqui porque eu pago a conta dele, ou eu tô aqui porque me ama, né? Então eu falo, estamos também vendo esse universo no inverso. E eu acredito que, eu também tenho 25 anos de consultório, eu acredito que a felicidade está, primeiro de tudo, em a gente se sentir inteiro. Você saber que você vai dar conta de estar e de ser aqui no casamento, meu lugar preferido, sim, mas você também vou dar conta se não estiver ali, né? Ou em qualquer lugar da vida, financeiramente, afetivamente, porque é muito difícil você ter uma dependência de alguém, muito difícil. A gente volta para o lugar lá de 12 anos de idade, que é assim, mãe, deixa eu sair com meus amigos, né? Não tenho, deixa, é o vamos, né? Ô, Cris, e entrando agora bem na sua área como especialista em medicina sexual, né? Eu trouxe aqui alguns dados. Dados da OMS apontam que o bem-estar sexual está diretamente ligado à saúde mental e à autoestima da mulher. Conta pra gente, em relação às suas pacientes, quando elas te procuram, né, estão num relacionamento, o que elas trazem pra você, geralmente? O que é mais comum? O que elas estão buscando? As mulheres se sentem muito culpadas de não quererem tanto sexo quanto os homens. E isso é biológico. A gente tem um ciclo de resposta sexual completamente diferente do que do homem. Então, a mulher, ela não tem... a gente tem maior dificuldade, é igual um fogão a lenha mesmo. Para a gente começar a estar, ter um processo. E fala assim, não, mas logo no começo esse processo ele era vivido o dia inteiro. Porque você tinha fantasia. E o combustível do tesão, do desejo, é a fantasia, né? Então, você estava ali trabalhando. Que desejo se tem dentro de uma realidade, e pior, né? Dentro de uma realidade de muito tempo e que não é boa. Então, a mulher não entra. Então, a grande angústia é essa, assim, eu não estou funcionando como meu marido gostaria, que eu acho muito difícil. E a dificuldade do orgasmo, que é, assim... Eu não gostaria de entender esse dado como um dado que funcione, mas é fato. Mais da metade das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Sim, então, assim, eu fiz uma pesquisa também. Zero conhecimento do corpo. Né? Assim, porque você não depende da outra pessoa, você depende de você. Por que vocês acreditam que ainda é um tabu? Com certeza, papéis de gênero. O que é ensinado pra gente quando a gente é adolescente? Recato sexual. Você tem que se guardar, porque senão que homem bom que vai te querer? E querendo ou não, isso fica na nossa cabeça. A gente cresce com isso. Então, o homem pode tudo. Ele pode ter todas essas experiências. Agora, nós, mulheres, não. Então, isso vai dificultar. No meu caso, que às vezes a vítima denuncie, ou que às vezes ela saiba que ela é vítima. Tem mulheres que acreditam que dentro de uma relação consensual, então dentro do casamento, ela precisa ter relação sexual. Eu tenho um texto super polêmico que eu escutei de todos, né? Os parentes quase me bloquearam, enfim. O mundo, eu adoro essa... Eu gosto porque, assim, se mexeu, é porque alguém leu, que é minha filha não perderá a virgindade. Pronto, a primeira coisa é a gente já começar com essa história do perder. Ninguém perde nada se você está... vivendo aquela troca, né? O que é a atividade sexual? O que é a sexualidade? É a forma com que a gente se vincula afetivamente ao mundo, ao outro. Então, não é uma perda. Se você está vivendo aquilo como um processo, a partir do momento... Você teve a oportunidade de avançar mais uma casinha, né? Estou preparada para aquilo e vou viver aquela atividade sexual. Então, não é perder. E também a gente entender que, por exemplo, não dá para ter um pai que fala assim, puta, meu garoto pega todas. Ele também tem, então, que ficar feliz que a garota dele pega, puta, minha garota é uau, assim, já transou com a geral. O tratamento é diferente, né? O o homem é sempre um bônus e a mulher
não pode. Nossa, me manda esse texto que eu vou mandar colocar em camisetas. Sim, é super importante. Só que a gente escuta na fala. Eu tenho uma ginecologista que fala, quando eu perdi a virgindade, eu falo, não perdeu. Vamos lá, vamos organizar. O que você perdeu com isso? Né? Porque já vem nessa história. Sabe, com desmerecimento, né? E tem um tabu geral, que é isso que você falou, que é, por exemplo, a gente tem a história da Virgem Maria. Então, assim, a melhor mulher, aquela que a gente olha, que a gente admira, não é alguém que perdeu a virgindade. Então, assim, temos que começar a entender todo um processo e saber que é muito lento, né? Eu sou de uma geração que teve uma avó que usava camisola com orifício só na vulva e que deitava para o vô lhe usar. Não era uma... Então, assim, dentro de casa, né, o sexo não era... era feito exclusivamente para filhos. O alívio era com uma amante ou com alguém e a bagunça, a putaria era numa casa só para isso. Você ia ali comprar aquele sexo. E hoje eu recebo muitos homens que tinham vida sexual ativa muito bacana antes de casar. Quando casou e essa mulher virou sagrada, virou família, esse cara não consegue mais olhar naquela mulher aquilo que ele fazia namorando com aquela mulher. Porque agora ela é sagrada. E aparece muito isso na terapia, né? Sim. Ou pós-maternidade também. Mas o que é muito interessante, né? Quando a gente tem que fazer uma investigação, né? Sobre essa questão da intimidade do relacionamento, às vezes acontece, né? Quando dentro da terapia de casal, você atende geralmente 90%, né? Com o casal, de uma maneira mais pontual que é necessário você ouvir também eles o que tem a dizer sobre o relacionamento. E aí me surpreende muito que às vezes eu escuto justamente o que ela disse, às vezes o homem, ou às vezes a mulher também, tá? Pra ela não ser vista como a safada, a vagabunda. Não, com certeza, ela não se permite viver a sexualidade dela. Sim. Com medo do receio, do julgamento do que a pessoa possa pensar sobre vê-la, né? Se conhecer e explorar. E aí não existe esse diálogo dentro, né? Ela tem receio em falar, né? O que dá prazer, o que ela gostaria de Sim. Então, quantas coisas veladas existem dentro dos relacionamentos? Quantas falas silenciadas. Desejos reprimidos. Exato. E esse não dito, ele fica chacoalhando a cabeça, eu falo. Então, assim, eu tenho uma paciente que ela tem um desejo muito grande de mudar algumas coisas numa relação que já tem 20 anos. Então, entre outras coisas, ela tem muito desejo de experimentar sexo anal. Mas ela fala, como é que eu vou falar isso pro meu marido? O que meu marido vai achar? Ele vai achar que eu tô saindo com outra pessoa? Ou que eu perdi a noção? Onde você aprendeu isso? Onde você viu isso? Por que você tá desejando isso? Exatamente. E não consegue, assim, a gente já elaborou mil contextos para ela ficar tranquila, ou para ela falar, ou perguntar para ele, né? Você tem outros desejos? O que você gostaria? O que você pensa que a gente nunca fez? Ela fala, não consigo. Porque tem também esse lugar do como vou ser julgada, como vou ser olhada, né? Mas assim também como a mulher que não tem receio em ser julgada, a mulher que se diz, a mulher mais moderna, né, como dizem, ela é julgada, né, muitas vezes por conta dessa cultura machista. Sim. Né, Amanda? Eu tô com um filme na cabeça aqui, sabe aquele, eu não sei se vocês assistiram porque ele é novo, foi até indicado por algum Oscar, Baby Girl, que é com a Nicole Kidman. É um filme que aparece um pouco do desejo sadomasoquista, mas bem sutilmente aparece isso. Mas aparece muito a mulher comprovando, falando para esse marido que ela tem desejos que ela não acha bonitos, que ela acha obscenos, mas que ela não foi abusada, porque ela buscou ao longo da vida entender por que ela tinha aquela vontade. E ela tinha aquela vontade. E se formos pensar, nós somos humanos. E o que nos habita é uma alma que não é moral. Aliás, uma alma que é imoral. Ela está o tempo todo lutando contra todo esse sistema que a gente organizou para viver bem. Mas tem ali uma coisa que não é, que você não quer, que você fala assim, putz, como que eu faço para me organizar? Instinto e cultura, o tempo todo. E às vezes, vem do seu instinto, desejos de necessidades, que você tem que organizar para você nem fazer alguma coisa
ilícita, mas também para você não se matar com aquilo, de você ficar transbordando esse desejo em outras coisas. Então você começa a comer compulsivo, comprar compulsivo, jogar compulsivo, enfim, ficar deprimida ou muito ansiosa, né? Se a gente não se entende, não rola troca também, né? Você fala que o universo feminino, ele é muito mais complexo do que o masculino, e assim, eu costumo dizer que é mais rico, a gente é mais complexa e não mais complicada. Mas, para que a gente consiga ter esse bate-bola, a gente precisa organizar, entender, se conhecer. E como que a mulher pode começar a se conhecer individualmente, assim, entender o que ela gosta, começar a se permitir, Cris? Se ouvir, ter certeza que nós somos singulares, né? É singularidade, não dá pra gente trabalhar o subjetivo como uma bula de uma medicação, como fala? Antibiótico. Os pacientes chegam e perguntam quantas sessões, né? Quantas sessões eu vou precisar? Eu sou dessas, tá? Então, mas é urgência, sim, né? Não, é urgência e tem muito isso. Que assim, o que tá acontecendo? Né? Sou doente. Né? Também tem isso, sou doente. Tem pacientes que postam minha sala de espera, né? O paciente internet, tô aqui. E tem outros que pedem horários para não serem vistos, porque eu não quero que ninguém saiba. Então, assim, a busca é uma busca de conhecimento, de autoaceitação, de entender, assim, o que eu vim fazer no mundo, qual que é o meu propósito, o que eu quero. Porque aí, depois disso, a gente consegue entender e trabalhar o caminho. Agora, eu detesto aquela história da Alice que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Não! Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, nenhum caminho serve. Porque você está indo e não entendendo para onde você está indo. Então, você tem que organizar. E uma das maiores, assim, virtudes é a gente entender para onde a gente não quer ir. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com o que eu fiz da minha vida em relação a estudar, que eu sou super acadêmica, adoro, sempre fui em busca das melhores faculdades. E hoje eu tenho uma filha que dança e ela vai super bem na escola, mas assim, a vibe dela não é acadêmica. Não, se ela puder, ela nem vai fazer faculdade. E ter que dar conta disso, de que essa criatura é singular, para mim foi muito difícil, porque você nem precisa falar, né? Na hora que eu falo que seu olhar, às vezes a Mari fala pra mim assim, fala assim, mãe, olha o jeito que você olha pra essa ideia, né? Eu falo, não, é porque é pitoresca, né? E assim, eu tenho certeza que essa menina, dentro da singularidade dela, vai dar conta. Mas por quê? A gente estruturou ela pra não nos obedecer. Então, mesmo eu fazendo esse olharzinho, ela fala assim, mãe, tudo bem, isso aqui agora é minha vez de escolher, né? Sim, é sua vez de escolher. E quando a gente não teve vez de escolher, porque eu tenho meio século, então assim, eu vivi há meio século atrás que eu nasci, ou seja, a minha mãe me trabalhava essa situação da obediência, de que, cuidado, não, a escolha tem que ser essa, você nunca vai se separar, filha, não se separa, todas roupas, as crises, filha, não se separa, o mundo é muito difícil para mulher separada, né? Então assim, hoje não, né? Hoje eu consigo olhar e reescolher e falar assim, estou na minha relação porque eu quero. Porque eu quero estar. Porque é bom estar aqui. Saudável, respeitosa. Hoje eu não faço mais isso, mas eu vivia brincando com meu marido. Falava assim, só por hoje, tá? Não, mas que vem muitos estigmas, né? Isso que você falou. Eu acho que esse momento que a gente vive está sendo um rompimento de muitos estigmas, seja na questão da política, seja na questão dos relacionamentos, do posicionamento, né, sobre assumir a sua sexualidade, né? Por isso que hoje está tão difícil o consenso, porque é uma fase que agora está sendo rompido aquilo que às vezes a gente recebeu, né? E você, eu não quero mais estar nesse lugar. Então, o quanto é importante a comunicação, o diálogo, você ouvir, né? Assim, olha que o meu filho, ele não tem que ser uma continuidade minha. Exatamente. Né? Eu não posso incumbir a ele esse dever. Ele não viveu a história dele. E eu não posso cobrar dele aquilo que ele não tem experiência. Sim. Né? E é isso que a gente percebe muito, assim, o quanto o impacto que tem dentro dos relacionamentos, às vezes essa divergência, né, da criação com os filhos, a forma como lida com a sexualidade, né, como a menina minha se veste, como que vai namorar ou não vai, né? Então, como é difícil isso. Você está falando, eu estou lembrando há uns mais de 15 anos, eu tive um quadro na TV que chamava Papo Quente, que eu gravava no motel. Aí, com o Vini Valverde. Então, eu dava mamar pra minha filha, deixava com a minha mãe.
E aí pegava o carro, ia para um motel. Às vezes ia pra TV, a gente ia gravar, falar sobre sexo, sobre ereção, sobre disfunção sexual, sobre ejaculação rápida. E aí, uma das vezes, eu estava sentada na cama esperando o Vini chegar, vendo a pauta, e pensando exatamente isso. Assim, cara, eu imagino minha avó me olhando e falando assim, né? Porque minha avó era... Tadinha, ela foi muito amacetada, mas ela queria muito esse transgredir. De onde ela estiver, ela deve estar olhando e falando assim, meu, essa é minha neta. Lá, né, falando de sexo no motel, dentro de uma família legal, estruturada, do jeito que, sei lá, meus pais desejaram pra mim. Sim. E que também já foi um lugar de muita bagunça na minha cabeça. Hoje eu tô bem tranquila. Mas é super difícil, né? Você... Eu vejo que, assim, sexóloga exemplo, de Araque. É muito difícil ter esse diálogo também. Por exemplo, nós que somos mulheres com as nossas mães. Não são todas as mães que têm essa relação como você tem com a sua filha. Parece que existe um distanciamento. Eu não tive esse tipo de diálogo com a minha mãe. Tudo que eu aprendi sozinha ou partilhando com amigas. Sim. Não foi através da minha mãe. A gente não teve essa liberdade, não teve essa conversa. Por que será que tem essa dificuldade? E isso precisa mudar, porque é importantíssimo. A educação sexual é importantíssimo você mostrar para o seu filho, seja homem, seja mulher. É que assim, ó, a gente vem engatinhando, né? Assim, estamos numa nova revolução. Acho que hoje a mulher busca ter prazer. É muito difícil uma mulher querer estar hoje numa atividade sexual se ela não faz mais sentido. Então ela foge. É dor de cabeça. E às vezes é dor de cabeça mesmo. Fala, minha mulher inventou a dor de cabeça. Não, ela somatizou uma dor de cabeça. Porque ela não aguenta mais emprestar o corpo dela, então ela resolveu que o corpo grita por ela não precisar gritar, né? E aos poucos a gente vai tendo esse lugar da mulher que assim, o que eu quero de fato? Eu não quero mais estar aqui, eu não vou estar para servir. Sim. Né? Eles não são donos dos nossos corpos, né? Não. Eu vejo até mesmo a questão de um nude, né, Amanda? Hoje a gente tem leis, né? Mas os homens se sentem tão donos que eles se sentem no direito de repente, você tem uma confiança em alguém, né? Você manda porque você está no momento e tal, com uma pessoa, você tem a confiança e ele se sente no direito de espalhar, né? De postar, de mostrar para amigos. E hoje existem leis, isso é um crime. O patriarcado, ele avança gerações. Então, qual que é o mecanismo do patriarcado? O machismo. Então, o machismo que as mulheres sofriam nos anos 80 não acabou. Ele se modernizou, mas ele continua existindo. Então, assim, eu tenho 26 anos, eu tive uma mãe que falou abertamente sexo comigo. Minha mãe hoje tem 50, então, assim, super jovem. Mas eu tive amigas com a mesma idade, com mães da mesma idade, que não tiveram esse papo. Né, que a mãe nunca falou, ou que cresceu vendo como a pior coisa que pode acontecer comigo é eu perder a virgindade. Então, assim, olha que criações diferentes mesmo na mesma geração. Porque é isso, o machismo consegue atravessar gerações, e mesmo eu, sendo criada de uma forma muito mais livre, em certos momentos eu pensei, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu posso falar isso? E eu não vou ser mal interpretada? Porque enquanto uma advogada muito jovem, eu tinha essa coisa de chegar na delegacia, o delegado virar pra mim e falar, que horas que o advogado vai chegar? Porque ou ele pensava que eu era estagiário, por eu ser muito jovem, ou por eu ser uma mulher negra, eu era o quê? A irmã do cara que estava preso. Então, são diversos atravessamentos que a gente vai ter na vida, independente da geração, independente do momento, né? Essa questão do nude é isso também. Como que eu posso fazer mal para essa mulher em pleno século XXI, em pleno 2025? Usando a internet, que é uma ferramenta muito forte, que a gente pode chegar em muito mais pessoas. Então, hoje em dia, tem a utilização dos nudes, dos vídeos gravados, muitas vezes numa relação consensual, que aquele vídeo foi gravado com a autorização da mulher, mas a publicação não. E aí a gente tem o artigo 218C do Código Penal, que vai falar sobre a divulgação, tanto de conteúdo pornográfico, sem o consentimento da vítima, como com o consentimento de fazer, mas não de divulgar, da mulher que estava ali envolvida. E aí também vai ter um aumento de pena, quando dentro da relação, para fazer uma vingança. Então, o revenge porn, que surgiu nos Estados Unidos, e depois a gente emprestou deles o termo para explicar como que funcionava. E muitas mulheres, a partir desse momento da divulgação, tinham que mudar de cidade. Já vi gente mudando até de nome para não ser mais identificada. Porque não tem um desver, né? Não tem um desver, exatamente. Exatamente. Então, assim, e é uma forma de você causar mal àquela mulher que não vai sumir com o tempo. Então, vai ter sempre alguém relembrando aquele... fulana de tal, do vídeo. E a mulher vai ser extremamente massacrada. O homem vai ser visto como o quê? O garanhão. Nossa, ele fez, ele publicou. Então, essa é a dificuldade de trabalhar com gênero.
né? O crime de gênero, ele demanda muito da gente, enquanto profissional na área jurídica, de ter o cuidado com a vítima, de não revitimizá-la. Então, como que eu vou atender essa mulher? Eu não posso chegar para ela perguntando, mas por que você fez? Nossa, mas você não sabia que ele teria esse poder de publicar? Porque, assim, numa relação consensual também tem a confiança, Sim. né? Eu confio, eu amo ele, eu faço essa entrega e eu acredito que ela vai existir de volta. Então, a forma que você fala com essa vítima pode piorar muito mais o caso. Então, nós, enquanto advogado, nesse primeiro atendimento, a gente tem que saber atender. A delegacia precisa saber atender. Que muitas vezes ela vai ser a porta de entrada e desacompanhada. Muitas mulheres, às vezes, até por questões financeiras, não tem condições de uma advogada acompanhar. Então, chega lá, relata isso pro policial, ele vai falar, nossa, mas a culpa é sua, né? Pronto, desestimou. Outra coisa. Mas olha a roupa que você tava. Olha a roupa que você... Olha o horário que isso violência, aconteceu. Até quando ela sofre uma violência mesmo física, eles perguntam, já aconteceu, eu sei, de pessoas conhecidas, de perguntar assim, tem certeza que você quer fazer esse boletim? Porque depois você vai voltar com ele. Exatamente. E essa do depois você vai voltar com ele, realmente existe um número muito grande de mulheres que voltam, mas aí tem explicação. Ciclo da violência, porque esse cara não começou ruim, ele começou bom. Ele começou gentil, ele começou amoroso. E depois que acontece, de fato, a tensão e a violência, ele volta pra lua de mel. Então ele promete, ele chora. Perdão. E eu acho que uma das violências mais perversas é a psicológica. Porque ele quebra tanto essa mulher por dentro... Sim. Que ela não consegue depois ver a evolução da violência. E como que você explica numa delegacia? Então, ele não me bate, mas ele acaba com o meu psicológico. Ele fala que eu não vou encontrar ninguém melhor que ele. Ele fala que se eu não tenho ele, eu não tenho ninguém. Porque o que ele faz? Ele realmente afasta da família, ele afasta dos amigos. Então, ele começa a ser uma ilha para aquela mulher. Então, se você não tiver, acabou você. Ele cuida da vida financeira dela, ou ele administra o dinheiro, se ela realmente trabalha e tudo mais, mas ele é o administrador ali por trás, né? Tem casos famosos disso, né? Sim. Do marido que depois da violência doméstica, a mulher descobre que ele dava golpes. Pode falar que é Ana Hickman, né? Exatamente. Ou o cara que não deixa a mulher trabalhar. Eu te dou o dinheiro. Então, assim, toda vez que ela precisa fazer uma unha, ela tem que explicar pra ele o horário que ela vai fazer, com quem que ela vai fazer, que horas ela vai estar em casa de volta. Então, são muitos fatores. Posse, né? Fala, não, você é livre. Exatamente. Mas tem um monte de muros invisíveis e a pessoa é livrinha. Né? Mas é difícil, né, também, né? Muito. Eu vejo essa mulher, né? Às vezes ela tá nessa dependência emocional, né? Uma vida toda. Sim. Aí ela submete, né? Violência física, psicológica, né? Às vezes os filhos assistem a isso e ela não consegue romper. Triste. Né? O quanto não é difícil. Né? Então, na terapia de casal também, às vezes, aparece muito isso. Né? E aí, infelizmente, né, às vezes quando a outra parte, quando esse agressor percebe que tem alguém lúcido ali conduzindo e mostrando que dá nome àquilo que acontece, aí acontece, às vezes, o encerramento da terapia. Para de pagar, não vai mais. Não vem mais. Né? Então, o quanto as mulheres, elas precisam, né? Elas precisam buscar ajuda, elas precisam buscar conhecimento, trabalhar o amor próprio, né? Se dar mais valor, romper com esses padrões, porque assim é um resultado, né, de muitos anos. Com certeza. E se vocês entendem que, por exemplo, uma amiga está enxergando aquilo, né, aquela relação, como que ela pode ajudar aquela mulher? Então, porque assim, muitas vezes não aceitam, assim, né? eu acho que você dizer a ela o que ela tem que fazer, eu acho que nem sempre isso vai ser o melhor, né? Porque se a pessoa ela já tem uma resistência, né, ela pode achar que aquilo pode funcionar para ela e não para quem está vivendo, né? Sim. Mas é tentar mostrar as consequências daquilo que acontece na vida dela, né? A consequência de alguém que só trata ela com críticas destrutivas, as consequências de alguém que é extremamente controlador com ela, que é abusivo, né? Você tem que mostrar o que é alguém que faz isso com a outra pessoa, trazer exemplos de outras situações, de outras mulheres, para ela se olhar de fora. Aí ela vai começar assim, nossa, isso também acontece comigo. Né? Porque dentro do relacionamento, assim, ela ama aquele agressor. Quem está de fora não está envolvido emocionalmente. Então, fica difícil você falar, ele é assim. Olha, geralmente existem homens que fazem isso. Existem homens
que são manipulador gaslight, né? Que aquele perfil daquele homem, Sim. né? Que ele faz você ter dúvidas daquilo que você está sentindo, né? Ele faz você, assim, achar que é a louca da relação. E acontece muito. Eu tive um caso recente que o agressor ele enviava flores para casa da vítima, se dizendo ser um admirador secreto, para depois ele brigar com ela. Então, você tá me traindo, ela não para de chegar flores aqui em casa. E demorou anos para ela descobrir que era ele mesmo que enviava. E, inclusive, nesse caso, a medida protetiva foi negada. Porque o juiz entendeu que não tinha elementos que comprovavam a violência. Então, precisava esperar o quê? Essa minha cliente apanhar? Então, assim, é muito difícil você explicar a violência psicológica, porque ela tem essa perversidão de ser um apagar e acender de luzes, do você é maluca, olha, você não tá vendo o que você tá falando, não condiz com a realidade, e aí a vítima começa a pensar mesmo, ou entrar num processo, né, de desconhecer se o que ela tá falando é a verdade ou se ela tá criando. Então, ele realmente começa a deixar essa mulher confusa. Ô, Amanda, e quais são as leis que tem hoje, que protegem a mulher dentro de um relacionamento, ou quando esse relacionamento termina? A Lei Maria da Penha, ela é uma jovem adulta. Esse ano ela faz 19 anos. Então, assim, é uma lei recente. Há 19 anos atrás, se o homem agredisse a mulher, ele ainda conseguia negociar ali no Ministério Público e entrar num acordo. Né? Ainda tinha essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não que ela deixou de existir, mas hoje em dia ela não é reforçada. Muitos são as leis, os aumentos de pena, várias coisas aconteceram nesses 19... Agora vai completar 19 anos esse ano. Eu acredito que um dos fortalecimentos imensos que aconteceu foi a obrigatoriedade de se falar nas empresas sobre assédio sexual e assédio moral. Porque, infelizmente, as vítimas nas empresas também têm cor e também têm gênero. A maior parte das vítimas são mulheres. Então, agora é obrigatório que essas empresas falem sobre isso. Que tenham um canal de denúncia, que tenha alguma responsabilidade para com essa vítima. Senão, pode ser condenada aí por omissão, né? Por saber e não fazer. Também nos bares e baladas, então aquele aviso de se estiver acontecendo uma violência aqui, comunique que nós vamos te ajudar, que nós vamos conseguir uma forma para que você vá embora em segurança, né? Porque como é ser mulher? Então tá, de manhã você vai pro seu trabalho, lá você tem muito mais chance que um homem de sofrer violência. Aí você vai sair à noite para se divertir, para relaxar, você também tem mais chance de sofrer violência do que um homem. Então, em todo lugar, você não está protegida. Na pandemia, teve um aumento das denúncias de violência doméstica. Por quê? Fique em casa. Todo mundo em casa. Fique em casa mais com convívio. Quem? Com o seu agressor. Então, a gente tem que conseguir várias formas de proteção, porque muitos são os ambientes, não vai ser só no ambiente privado, vai ser no público, né? O crime, que antes a gente só tinha estupro, a gente não tinha importunação sexual. Então, acredito que foi em 2018, 2019, não me recordo o ano, mas foi mais ou menos esse tempo, alguns anos antes da pandemia. Teve um caso onde um homem ejaculou numa mulher no transporte público. E eu estava na faculdade ainda, e eu lembro do professor comentar esse caso em tom de deboche. Mas ejacular numa mulher não dói, não machuca, então não é estupro. E assim, de todos os caras da sala deram risadas sobre isso. E aí você vê, era um cara... Você vê, um fala e outros dão risada, então você entende que o problema, né, gente... E por isso que é educacional, né? É começar a não dar espaço para vazar, por exemplo, o meme, a gracinha. Porque a gente vem de um lugar que o homem que estuprava, se ele quisesse casar com a vítima, ele já não era mais um estuprador. Ele não deixava de ser por aquilo. E a mulher, ela, olha que benefício fofa, né? Você vai casar com... Já teve obrigatoriedade do grito. Então, assim, para ser crime, a vítima tinha que sair gritando. Porque se ela ficasse travada e não responder, de certa forma ela teria gostado. Só então, que cada pessoa tem uma forma de responder, né? A uma agressão, a um momento de medo. Só que quando eu lembro que eu ouvi isso, na época eu já era militante. Fiquei indignada, falei um monte. Mas aí eu percebi da urgência também da gente ocupar lugares. Eu vivi 5 anos de universidade que eu tive 2 professoras mulheres. Né? De ocupar esses lugares, de estar lá para que essas frases não se repitam. Né? Porque esse homem é um homem extremamente gabaritado no mundo jurídico, mas é um machista. Até porque o machismo não tem a ver com o seu grau de instrução, seu grau de escolaridade. Tem machista juiz, tem machista delegado, tem machista em todas as profissões de poder. Machista, tem mulher machista. Até temos porque bastante. Todas nós já fomos. Eu lembro de umas frases que eu falava anos atrás que eu fico, gente, que vergonha.
Que vergonha de ter reproduzido isso, mas foi o que eu aprendi. Eu aprendi que eu poderia ofender uma mulher desqualificando ela. Me foi ensinada isso. Tem um livro que eu li que foi assim, rompeu várias coisas na minha cabeça, que chama O Mito da Beleza. Porque a nossa infelicidade gera um mercado. Tem gente ganhando dinheiro enquanto nós estamos infelizes com a nossa aparência, com a nossa saúde. Enfim, tudo isso é um mercado alimentado, né? A cirurgia plástica no Brasil... Quantas mulheres não fazem, não sonham em fazer e quer mudar absolutamente tudo do seu fenótipo? Porque tem alguém ali na internet alimentando que ser bonito da forma que você nasceu não pode. Não você pode. tem que viver num padrão. Então, toda a infelicidade que a gente tem é o mercado. Inclusive, as nossas brigas, né? A rivalidade feminina também alimenta o outro mercado. Porque enquanto a gente tá brigando, os homens estão se ajudando e crescendo. Eles se unem. Exato. E o homem também não entende, muitas vezes, esse papel que ele tem perante as violências. Porque não adianta só você não fazer. Você tem que ter uma postura antes. Porque se você vê alguém fazendo... mas eu nem ri. Mas você ficou quieto... Omissão também faz parte. Você praticou tanto quanto a pessoa que fez, já que você ficou calado. Então, qual que é o papel do homem frente a todas essas violências? Não só de não fazer, mas também de falar, meu amigo, já pensei igual você, hoje em dia não penso mais. Vamos prender, isso não pode ser feito, isso não é legal. Ou até se presenciou um crime, testemunhar do que de fato viu, né? Porque esses crimes contra a mulher, ele acontece sempre... Onde? Em 4 paredes, ou no lugar que não tinha câmera, no lugar que não tinha ninguém. E muitas vezes tinha, sim, uma testemunha. Mas eu vou entrar no meio e ficar mal com esse cara? Esse cara joga futebol comigo. Então, se você tem essa atitude ou esse pensamento, pode ter certeza que você é tão machista quanto. E todos nós já nos percebemos machistas em algum momento. Então, nunca é tarde para virar essa chavinha e mudar de posicionamento, né? Perfeito. Gente, nosso bate-papo foi incrível. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Passou voando, né? O nosso tempo. Obrigada, você. Eu vou encerrar fazendo uma pergunta para vocês responderem, para a gente finalizar esse bate-papo, tá? Cris, o que você deseja para o amor das mulheres daqui para frente? Liberdade. Amanda. Nossa, essa palavra é que mais simplifica, é a liberdade. Mas eu também desejo que a gente procure cada vez mais saber os nossos direitos, né? Porque a partir do momento que você entende o que você pode fazer frente às situações, você não fica mais calada. Sim, amor próprio. Quando a mulher, ela sabe aonde ela tem que estar e o poder dela, ela alcança tudo isso. Com certeza. Muito obrigada, meninas. Obrigada. E você que nos assistiu, compartilhe esse episódio com alguém que precisa talvez repensar sobre o amor. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo, para todas as formas de amor. Quero agradecer mais uma vez ao apoio da Unital, a universidade mais próxima de você, e também ao Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E esse foi mais um episódio do Vivacitar, tudo sobre o universo feminino no OvaliCast, o podcast do Jornal Ovali. E a gente se vê no próximo episódio.